E convido-vos a abrirem Lucas, capítulo 8, os versículos 4 a 15. E é mais uma história que Jesus contou, uma parábola. Parábolas eram histórias que Jesus contava para ilustrar verdades espirituais. Aliás, era muito usual na cultura daquele tempo, uma cultura muito da oralidade, contar histórias, de transmitir conhecimentos por via oral, não escrita, mas oral. As metáforas, as histórias que se contavam, as parábolas, eram muito habituais naquele tempo. E Jesus usou isso também, porque as pessoas estavam habituadas a isso. Então contou a história ou a parábola do semeador. Diz: e juntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocar. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? E aqui nós encontramos, se calhar, a única parábola da Bíblia que Jesus contou, a única história que Jesus explicou. E vocês dirão assim: então, se esta é a única parábola que Jesus explicou, o que é que o pastor vai explicar? Eu vou explicar a explicação. Está bem? Que parábola é esta? Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Jesus estava a ensinar o Evangelho, a anunciar o Evangelho a uma multidão que tinha vindo de várias cidades. E contou-lhes esta história para ilustrar as diferentes atitudes das pessoas quando ouvem a palavra de Deus ou a mensagem de Deus aos homens. E é bom entendermos logo à partida 3 coisas, pelo menos. A palavra de Deus é como uma semente. O que é uma semente? É alguma coisa que tem potencial de vida. Não é? Aquilo só por si, desde que encontre as condições necessárias e suficientes, vai germinar, vai dar fruto, vai provocar vida, vai gerar vida. E a palavra de Deus é assim. É preciso que ela encontre as condições necessárias e suficientes. No caso das sementes naturais, é preciso que haja a umidade adequada, a temperatura adequada, enfim, a terra tenha as condições adequadas na sua composição em si, para que aquela semente possa frutificar. No caso da palavra de Deus, é necessário que as condições também estejam adequadas, condições espirituais. Vamos falar disso mais à frente. Então, a semente é a palavra de Deus porque tem potencial de vida. A palavra de Deus gera vida. Pode gerar vida espiritual e vida com abundância. O semeador é a testemunha de Jesus. É aquele que lança a semente. É aquele que anuncia a palavra. Não é? E compete ao semeador lançar a semente, mas não compete ao semeador viver a vida da semente. Ok? O papel do semeador é lançar a semente, mas não é ficar lá ao pé de cada semente lançada a ver se aquilo realmente já é. Não, é lançar a semente. Aqueles que são comparados à semente que é lançada e que fica junto do caminho onde os homens passam e pisam, representa aqueles que ouviram a palavra, mas não receberam, isto é, não creram, não chegaram a criar raiz, não chegaram a germinar.
Ou seja, deixam que aqueles que andam pelo caminho, essa semente caiu junto do caminho, deixam que aqueles que andam pelo caminho a destruam. E isto refere-se ao quê? Refere-se à pressão social, refere-se à opinião pública, refere-se àquelas pessoas que muitas vezes exercem pressão sobre aquele que recebeu a palavra e ele sente-se intimidado e sente-se um pouco estranho, sente-se, se calhar, discriminado, se calhar sente-se marginalizado, se calhar é alvo de chacota pela incompreensão das pessoas. E esta pressão social e o peso da opinião pública, digamos assim, das pessoas mais próximas, eventualmente, às vezes faz a pressão necessária para que a pessoa não chegue a avançar no caminho da fé. A história diz que as aves vinham e comiam o que restava da semente. As aves representam as forças das trevas, que comem, que roubam aquilo que resta. Às vezes, pequenos aspectos, pequenos pedaços da semente ainda ficam lá, mas às vezes vêm as forças das trevas e roubam aquilo que resta quando nós deixamos. E vão usar esses restos, muitas vezes, para o trabalho do engano, para misturar a verdade com a mentira. Porque é isso que acontece muitas vezes. As forças das trevas usam um pouco de verdade, uns pedaços de verdade, uns pedaços da palavra. Fizeram isto com Jesus. Quando Jesus estava no deserto, o diabo foi ter com ele e disse: mas não. E Jesus disse: não, mas a palavra de Deus diz isto assim, assim. Lá desde o princípio, quando os nossos primeiros pais também foram confrontados com as forças das trevas, eles vieram tentar subverter aquilo que Deus tinha dito. Acabaram por ceder, acabaram por falhar. Então estas pessoas que são recomparadas à semente que é lançada e que cai pelo semeador e que cai junto do caminho, são aqueles que de facto não se chegam a converter a Deus. Não chegam a nascer de novo. Portanto, não chegam a esse ponto. Depois há a semente que é caída sobre as pedras, que é lançada e algumas pedras caiu sobre as pedras, não caiu exatamente na terra. Então esta semente representa aquelas pessoas que receberam a palavra com alegria. São pessoas que vêm à igreja e às vezes até ouvem a pregação e acham muito interessante e tal, e gostaram muito do culto e tal, mas não chegam a criar raiz, porque não estão na terra, estão sobre a pedra. É a semente sobre a pedra. De certa forma, ela tenta germinar, mas não consegue porque falta a umidade. Sabe o que é a umidade? É um ambiente de fé. Há pessoas que vêm, ouvem a palavra uma vez, mas depois não se inserem num ambiente de fé, não frequentam a igreja, não ouvem a palavra de Deus, não leem a palavra, não oram a Deus, não se inserem num ambiente de fé. E isto é a falta de umidade para que a semente possa germinar e portanto, dar fruto, porque era o seu papel, era o seu destino. Aqueles que ouvem a palavra e gostam, mas não se movem num ambiente de fé. E depois, o que é que acontece? Vem a tentação, vem a tribulação, vêm as dificuldades, vêm as lutas e as pessoas acabam por desistir. Ou seja, estas pessoas de facto não se convertem, não geram em si uma vida nova, porque não chegam a criar raiz. Depois fala da semente caída entre os espinhos. E esta realmente representa aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus e a receberam no seu coração. A semente germinou, a semente criou raiz, realmente, e estão no caminho certo. Mas aconteceu um problema, é que ali à volta havia espinhos. E da mesma forma como a semente cresceu, portanto, aliás, a planta começou a crescer, os espinhos também cresceram, e diz que os espinhos a sufocaram. E quando Jesus explicou essa parábola, ele explicou quais são os espinhos que sufocam a nossa vida. Mesmo quando nós germinamos, mesmo quando nós criamos raiz, mesmo quando nós estamos no processo de crescimento espiritual, há espinhos que nos podem sufocar. E o primeiro deles que Jesus explicou é as preocupações desta vida.
eu acho que é muito irresponsável aquelas pessoas que dizem venha a Jesus e deixa ir, nunca mais vai ter preocupações. Isso é mentira. As preocupações continuam, só que nós já não estamos sozinhos. Jesus está connosco. E isso é uma garantia de vitória. Que Ele vai acompanhar-nos até ao fim e que Ele vai lutar por nós. Amém? Agora, que temos preocupações, temos. Então os espinhos representam, digamos, em parte representam estas preocupações da vida que nos tentam fazer desanimar. Agora aconteceu isto. E logo a mim, e logo agora, e logo desta maneira. Nós nunca estamos prontos para enfrentar a adversidade. É sempre uma chatice. Não nos dá jeito nenhum. Nunca dá jeito nenhum. Faz lembrar a minha mulher, quando eu assumi o pastorado, e a certa altura surgiu a oportunidade de fazer algumas viagens, que eram importantes para eu abrir a minha visão também, e etc. Algumas viagens ao estrangeiro, a congressos e conferências e coisas assim. E ela dizia-me sempre assim: mas esta não é a melhor altura. Esta não é a boa altura. E depois, mais tarde, mas agora não calhava nada. Ela nunca queria que eu fosse. Basicamente é isto. Então também quando vem a luta, a aflição, a tribulação à nossa vida, nunca é boa altura. Calha sempre em má altura. Logo agora. Olha, coisa. Mas é assim a vida. Os espinhos podem ser também uma outra coisa que Jesus aqui fala, que é a dificuldade da pessoa em lidar com a prosperidade ou mesmo com a riqueza. É que há muitas pessoas que são muito fiéis a Deus quando são pobres. Quando têm uma vida remediada, quando têm quanto aos tostões, são muito fiéis a Deus. Mas, por vezes, essas pessoas, se por alguma razão entram numa fase de prosperidade, que já não têm preocupações financeiras, económicas na sua vida, a tendência é descartar Deus. A tendência é não investir na sua vida de fé. A tendência é não investir no seu crescimento espiritual, na sua comunhão com Deus. E quando diz aqui a riqueza, também esses espinhos representam a dificuldade em lidar com situações de prosperidade ou de riqueza na nossa vida, em que nós achamos que já não é preciso mais nada. Então, eles são verdadeiros espinhos, estas situações, quando nós não aprendemos a lidar com elas. Graças a Deus. Por aquelas muitas pessoas que são muito prósperas e que são ricos em todo o mundo e que têm uma fé inabalável em Deus. Eles não se deixaram sufocar pelos espinhos desta vida. A semente caiu em boa terra, germinou, deu fruto e não ficou sufocada. E um terceiro aspecto que Jesus fala aqui, se vocês lerem com atenção, vão lá chegar na explicação da parábola. Os espinhos representam também as pessoas que não sabem gerir os prazeres da sua vida. Aqui diz deleites, os prazeres da sua vida. Quantas pessoas têm perdido o caminho da fé por causa do prazer? Dá algum prazer. Não interessa agora qual é. Alguma coisa que lhes dá prazer. Mas se calhar é um prazer que se calhar é potencialmente destrutivo. Se calhar é um prazer que eles sabem que desagrada a Deus. Se calhar é um prazer que a nossa vida, a nossa vida deve ter momentos de prazer, pois evidentemente que sim. Agora, isso não é o nosso Deus. O prazer não é o nosso Deus. O prazer não é o nosso alvo. Os irmãos entendem? Quando eu ponho um prazer à frente de Deus, eu estou a estragar a minha vida. Entendem? Eu estou a deixar que os espinhos sufoquem a minha vida, que os espinhos sufoquem o crescimento da planta que eu sou, da vida que foi gerada em mim pela palavra de Deus. Quando eu ponho esses prazeres à frente de alguma coisa, à frente das coisas de Deus, então eu estou a estragar tudo. Porque tudo tem o seu lugar na vida, tudo tem o seu momento. Mas por vezes, isso pode ser os espinhos que impedem o meu crescimento. Então estas pessoas que são comparadas à semente que cai na terra, mas que os espinhos depois crescem e a sufocam, são pessoas que se convertem a Deus, mas ficam pelo caminho porque não cumprem o propósito de Deus na sua vida. Não dão fruto com perfeição. Vocês se repararam?
Jesus disse, são os que não dão fruto com perfeição. O que é isso dar fruto com perfeição? Olha, se você for ver uma fruta, uma árvore de fruto, que ainda não está, que o fruto ainda não está maturado, ou seja, ainda não está maduro, peras estão verdes, laranjas estão verdes, há alguma coisa que, pronto, algum fruto que ainda não está na altura de colher, você vai ver aquele fruto ficou pelo caminho. Se ele por acaso o colhemos nessa altura, ou se ele cai da árvore, ficou pelo caminho, não cumpriu o seu propósito, não deu, o fruto não é perfeito, não chegou ao momento da maturação, não chegou ao momento de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você é como um fruto que está na árvore e que está a ser maturado. Se você arrancar esse fruto antes do tempo, não conseguiu cumprir o seu propósito. Deus não conseguiu cumprir na sua vida o propósito que Ele tinha para a sua vida. Amém, irmãos? E depois temos a semente que é caída em boa terra, que representa aqueles que ouviram a palavra e a guardaram. E esses são os que permanecem firmes, guardando a sua mente e a sua alma. Diz a Bíblia, conservam a palavra num coração honesto e bom. Isto é, movem-se num ambiente de fé. Pessoas que recebem a palavra, recebem a semente e movem-se num ambiente de fé. E enfrentam com sucesso as tentações e as tribulações. Tentações e tribulações, às vezes na Bíblia, aparecem um bocadinho indiscriminadamente, mas são duas coisas diferentes, muito diferentes. Uma tribulação é uma adversidade, alguma coisa que se opõe a mim, é um muro, que surge no caminho da minha vida, é uma dificuldade que eu tenho que vencer, é uma contrariedade, é uma adversidade. Uma tentação pode ser outra coisa, pode ser eu ir atrás da cenoura, não é? E ambas concorrem para que eu fique pelo caminho. Mas o homem de fé, aquele que recebe a semente em boa terra, é alguém que enfrenta com sucesso tantas tentações como as tribulações da vida. E é também alguém que aprende a lidar com as preocupações, com a privação, com a prosperidade, com os prazeres desta vida. São aqueles que cumprem o propósito de Deus para a sua vida até ao fim. Estas pessoas são os verdadeiros nascidos de novo. Isto é, geram vida de Deus em si. A vida Zoé, a vida nova, a vida de Deus em si. Eu volto ao princípio dizendo que a semente é uma coisinha que tem um tremendo potencial de vida. Por isso é que a palavra de Deus é comparada a uma semente, porque tem potencial de vida com abundância e de vida eterna. Amém? E quando aquela semente encontra a terra boa, e quando aquela semente começa a germinar e cria raízes, e encontra os fatores necessários, a umidade, a temperatura, as condições necessárias para poder crescer, porque se move num ambiente de fé. E quando aquilo que está a crescer, que germinou da semente, consegue vencer e ultrapassar os espinhos desta vida, então nós vamos ver que o fruto vai até ao fim e vai gerar uma vida nova, e Deus vai cumprir o seu propósito na nossa vida até ao fim. Amém. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas nem todos os que a ouvem, creem. E nem todos os que creem criam raiz, ou seja, permanecem na fé. E nem todos os que criam raiz conseguem sabem lidar com as lutas e os perigos desta vida. Mas aqueles cujo coração é uma boa terra, que aprendem a depender de Deus a cada dia, que têm consciência das suas fraquezas e limitações. Isto é tão importante. Irmãos, há pessoas que sucumbem quando enfrentam as suas fraquezas,
quando tomam verdadeira consciência das suas fraquezas. Eu tenho este problema, mas Deus ainda não me resolveu este problema. Às vezes são coisas que a pessoa é que tem que resolver, mas empurra para Deus, que é para não ter o sentimento de culpa, não é? Então, Deus ainda não resolve. O problema que eu é que tenho que resolver, não é Deus. Com o auxílio do Espírito Santo eu vou resolver, mas eu é que tenho que ter força de vontade, determinação para fazer isso. E muitas vezes as pessoas usam essa fraqueza para desistir, para dizer, já não posso e tal. Você viu o que aquele atleta fez? Como é que ele usou a sua fraqueza? A determinação dele em chegar à meta foi mais forte do que a sua fraqueza. Foi mais forte do que o seu sofrimento. Foi mais forte do que a contrariedade que teve depois de se preparar durante anos para aquela prova, com a expectativa de ganhar uma medalha. E agora, no momento chave, no momento certo, as coisas derrocaram. Mas ele não desistiu. Ele queria chegar à meta. Então, irmãos, o facto de termos consciência das nossas fraquezas e limitações não nos deve fazer parar, não nos deve fazer abrandar o passo e muito menos nos deve fazer voltar para trás. Pelo contrário, eu não sou perfeito. Vocês que estão aqui, nenhum de vocês é perfeito. Perfeito é só Deus. Não há igrejas perfeitas, não há pastores perfeitos, não há cristãos perfeitos. Todos somos imperfeitos. Todos temos as nossas limitações, todos temos as nossas fraquezas, todos temos as nossas lutas, todos temos as nossas contrariedades, todos temos as nossas tentações, todos temos dificuldade em lidar com muitas coisas na nossa vida, mas há uma coisa, é que se a semente, esse potencial de vida, nós aguardarmos de facto, e o nosso coração for como uma terra boa, que tem as condições para poder germinar, e nós tivermos a determinação de ir até ao fim, nós vamos vencer todas as coisas. Nós vamos até ao fim. Amém? Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Vamos até ao fim? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra esta manhã, Senhor. Te agradecemos porque Tu és aquele Pai que vai connosco até ao fim, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Te agradecemos porque a Tua semente foi semeada na nossa vida algum dia, Senhor. Ajuda-nos a criar as condições, a cada momento, as condições necessárias e suficientes para que ela possa, essa semente, esse potencial de vida, possa germinar continuamente dentro de nós, Senhor. E possamos produzir fruto, e fruto por 100. Fruto com abundância, Senhor. E fruto que vá até ao fim, Senhor. Em nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua presença na nossa vida. Te agradecemos porque és cabeça da igreja, Senhor. Te agradecemos porque o Teu Espírito, ó Pai, está no meio de nós. Bendito seja o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela revelação que temos de Ti, Senhor. E das coisas espirituais. Oramos, Senhor, para que a Tua bênção e a Tua graça superabunde sobre a nossa vida, Senhor. Para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, as nossas lutas, os espinhos da nossa vida. E possamos chegar até ao fim e cortar a meta, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.